Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um estudo da lição de Escola Sabatina. Obrigado pela sua presença. Chegamos aí ao estudo da segunda mensagem, do segundo anjo, em Apocalipse 14, versículo 8, onde fala que caiu a grande Babilônia. E a gente está mostrando aí, durante essa semana, a mulher de Apocalipse 12, que Satanás virou contra ela, uma mulher que tem Cristo como centro, e Apocalipse 17, que trabalha essa mulher que ela se corrompeu, sentada sob a besta, então união da igreja e Estado. E eu quero só fazer inicialmente uma correção sobre ontem, Eu disse que hoje em dia a gente não foca muito na igreja romana e muitos autores até não falam, voltado mais para o aspecto apenas das falsas igrejas. Porém, aí faltou um pouquinho mais aí de a gente verificar, estudar um pouco mais. E eu terminei de ler ontem um livrinho simples, ó. Esse livro aqui, ó, Contagem Regressiva. Ele me surpreendeu muito, os últimos capítulos, no qual ele me levou para o grande conflito também de Ellen White, lá de cabeça para baixo. Nessa versão aí atualizada, se você já leu ou não leu, esse livro é gratuito, a gente pode estar também entregando um para você. E assim, quando se fala ali em Apocalipse 13 sobre a besta que sai do mar e da terra, já se fala sobre essa união, onde haveria essa união de Estado e igreja. E o interessante é que quando se fala dessa mulher, justamente está falando das meretrizes e suas concubinas. E aí nesse livro, no capítulo 9, o autor começa a falar o seguinte, que na oração de Jesus em João 17, as pessoas confundem ali o que ele falou como se fosse uma união de igrejas e começa a falar sobre o ecumenismo. Mas se unir em torno de uma mentira não adianta nada. Então, assim, essa ideia que para combater o secularismo as igrejas têm que se unir é um falso engano de Satanás. Na verdade, o que está se unindo é a meretriz e suas concubinas. E aí o que é que acontece? Ele dá ênfase, o autor, e é o que a gente pensa no estudo que a gente faz baseado na Bíblia, que essa besta que sai do mar e unindo com a besta da terra, refere-se ali à igreja romana, o papado, que se unirá com o Estado para colocar os seus decretos. Uma das coisas que a gente precisa estar atento, que no final dos tempos vai despertar bastante aí esse aspecto, é a o termo eu achei interessante que ele usa, mariolatria e a adoração dominical. Então o decreto dominical ele é bem interessante e você percebe que muitas igrejas, até mesmo o espiritismo, ele já tem esse pano de fundo similar. Quer ver, por exemplo, nas nossas crenças distintivas, uma delas é que a gente crê que quando a pessoa morre, ela fica, no pó da terra aguardando Jesus voltar. Nós não cremos que a pessoa morre e vai direto para o céu, ou a concepção católica que fica no purgatório para ser purificado. Mas se vocês forem olhar, a maioria dos evangélicos crê que quando a pessoa morre, já está decidida ali a sua história. Então isso acaba interferindo na crença também da volta de Jesus. Então, as nossas crenças hoje que nos diferencia do mundo evangélico são quais? Santuário celestial, imortalidade da alma. Nós também diferenciamos na volta de Jesus e nossa concepção do sábado. Então, com isso, a gente precisa combater esses erros. E quando fala que caiu a Babilônia, que é a nossa lição de hoje, ela fala sobre isso. Qual é a natureza maligna do sistema babilônico de Apocalipse 17, 4 e 6? Então, quando a gente vai para Apocalipse 17, no verso 4 e 6, diz assim: achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlate, adornada de ouro e de pedras preciosas. Na sua fronte achava-se escrito um nome mistério: Babilônia, a grande mãe das meretrizes, olha aí, e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei com grande espanto. Então olha só, essa meretriz tinha o sangue dos santos, e aí você vê e sabe, da perseguição que já foi feita no passado, uma perseguição dizendo que em nome de Deus, e tentou combater e retirar as escrituras, e em nossos dias não é diferente. Você já percebeu que a ênfase agora é dizer que a Bíblia está desatualizada? E até nesse livro o autor ele fala uma coisa interessante, que essas igrejas que a gente chama de emergentes, ela dá mais valor à comunidade do que à escritura. E a gente precisa ter um cuidado com isso, porque as escrituras é o nosso cerne, é o nosso direcionamento.
Por exemplo, uma seita, quando é chamado de seita, são quando substitui as escrituras. Isso até confunde de nós, adventistas, dizendo que a gente coloca os escritos de Ellen White acima ou em pé de igualdade da Bíblia. De maneira nenhuma. A nossa prioridade, regra de fé, é a palavra de Deus. Assim, Lutero começou a reforma com a sola escritura, somente a Bíblia. E Lutero, a gente sabe que não fez uma reforma completa, mas acreditamos que Apocalipse 12:17, quando diz que Satanás irou contra o restante da descendência, refere-se à igreja no tempo do fim, onde ela permanecerá firme na palavra, apesar dos obstáculos. Então, a lição dá ênfase explicando o que é Babilônia, e aí vai lá para a Torre de Babel, porque a gente sabe que Babilônia vem de Babel, que é confusão, e foi o que ocorreu na torre ali, que você pode estudar melhor em Gênesis 11, de 1 a 4, que o povo queria chegar até o céu, e Deus teve que derrubar essa torre. Babilônia sempre foi confusão no passado, e nos finais dos tempos também. Eles querem adoração para si, eles querem o lugar de Deus. Por exemplo, você já pode ver aí na internet vários padres falando que a igreja, a tradição, ela é maior do que a Bíblia, porque foram eles que, muitos escritos que tem na Bíblia, foram eles que voltaram e colocaram. Cuidado com esse tipo de engano. Ninguém é superior à Bíblia. Deus não colocou ninguém no lugar dele. E o falso Cristo vem daí. Os enganos satânicos vêm daí. E até Apocalipse, quando a gente olha ali no capítulo 22, ele diz que aqueles que acrescentarem ou tirar alguma coisa do livro da lei, Deus vai o quê? Tirar o seu nome. Então, ó, o texto até é Apocalipse capítulo 22, verso 18 e 19, que diz assim, ó: Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhe fazer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que acham escrito neste livro. Se vai tirar da cidade santa e vai tirar do acesso à árvore da vida, então está dizendo que essa pessoa vai se perder. Que eu e você tome a decisão, queridos, de seguir aquilo que é certo, não cair nesses enganos de Satanás, falso ecumenismo, união de igrejas, adoração àquilo que não é o foco, que é Cristo Jesus, porque ele é o centro da nossa adoração. E nós precisamos sair dela. Sai dela, povo meu. Esteja atento, então, e faça aquilo que agrada ao Senhor. Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, abençoe-nos neste dia, que a Tua graça e poder esteja sobre nós, que a Tua bênção também esteja sobre nós neste dia, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus o abençoe, queridos. Tchau, tchau. Até amanhã, mesmo horário aqui conosco.